Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Glórias a Deus. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, gente. Afastar um pouquinho. Glórias a Deus pelas bondades diárias dele. Eu fiz um vídeo falando a respeito da questão do inferno, do Hades, do Guiena, sepultura, mas infelizmente não pôde ser publicado por conta que algumas palavras foram colocadas e a política do YouTube é um tanto sensível a questões colocadas pela compreensão espiritual, porque é mais aprofundado. Como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Não sei se esse vai ser publicado, mas eu sou insistente. E o meu chamado foi para fazer a vontade do Rei, não das pessoas, né? E é maior do que qualquer idealização humana. Vem dos céus. E queira Deus que seja publicado, porque não dá para continuar, né? Se não for para fazer a vontade do Rei. Vou tomar alguns cuidados justamente por conta dessa sensibilidade. E vou colocar o que está na Bíblia, que é o que eu sempre tenho colocado, mas eu vou explorar mais ainda do que o que está escrito na Bíblia. Porque existe uma deturpação quando não se entende o lado espiritual da letra. Eu tenho muitas mensagens a serem colocadas que vai agregar no sentido das pessoas entenderem as questões de bênçãos, a questão de prosperidade. Porém, eu entendo, pelo discernimento do Espírito, que há mensagens bíblicas que bloqueiam. As pessoas não estão preparadas para se aderir a um novo entendimento que é pelo Espírito. Até então as pessoas têm compreendido a letra. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E as pessoas têm sido doutrinadas, um grande número, para entender a letra. E aí vem questões colocadas humanas que faz com que as pessoas entendam que é daquele jeito e não é. Por isso não agrega valor, por isso não transforma, não liberta. E em um requisito ou outro se percebe que as pessoas estão em falta. O que não falta são mensagens para serem discernidas de modo espiritual, porque lá em Coríntios diz que discernimos todas as coisas porque temos a mente de Cristo. Em Tessalonicenses fala, ouça tudo, retém o que for bom. Uma pessoa que tem a mente de Yeshua, uma pessoa que discerne a letra espiritualmente, ela pode ouvir o que for, ela vai filtrar aquilo que está de acordo. O Espírito testifica pelo conhecimento que temos. Então, o nosso embasamento não é nas questões humanas, é no que é dado pelo Senhor. Amém? Para dar início, que o Senhor continue agindo, operando em conformidade à vontade dele. Amém? Aqui em Romanos 2, versos 25 ao 29, vai dizer: a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente,
E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aqui em Apocalipse 3, quando o anjo entrega ali a carta à igreja de Filadélfia, vai dizer, e é importante que se leia todo, mas eu tenho muitas mensagens hoje para colocar, então eu vou ler apenas o versos 9, tá? Ao 10, que diz: Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, eu precisava ler essas duas mensagens. A palavra por si só já coloca o que eu tenho colocado de forma muito sutil em todos os vídeos. Se você for zeloso, você vai assistir os vídeos e vai ver informações ali em todos eles. Como o apóstolo Paulo mesmo coloca que ele precisava insistir em alguns assuntos, é claro que ele via a necessidade. Infelizmente, hoje, com tanta possibilidade de conhecimento, as pessoas ainda são necessitadas de ajuda aí, de mentoria, de pessoas que possam passar, né, verdade, porque nada pode contra a verdade senão a própria verdade, amém? Então, desmistificando uma ideia, aquele povo mas não é. E as pessoas têm um bloqueio de compreender o tempo ao qual vivemos, que foi instituído por Deus no Filho. Entender só a morte e ressurreição não é suficiente. É preciso entender o significado. E o que foi estabelecido nesse novo, vou colocar aí como decreto de Deus, para toda a humanidade que precisa entender esse novo tempo, precisa entender o Evangelho, que é o poder de Deus, precisa entender o sentido dessa nova aliança, o poder dela, e não estando, né, a cargo desses conhecimentos, para que de fato sejam libertos, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, serão apenas pessoas que estão debaixo da lei, estão debaixo de julgos, estão debaixo de opressão, estão debaixo, para resumir, de mentiras que são colocadas no mundo para que as pessoas sigam como gado ordenhado, quando, né? Esse é o objetivo. Então, falar do inferno é algo muito, muito necessário. Amém? Por quê? Porque é uma palavra muito distorcida. É uma palavra que as pessoas colocam e aí automaticamente impõe medo aos ouvintes. E se não tiverem conhecimento, discernimento, vão entender aquilo ali como uma verdade. E é muito sério isso. Eu vou ler aqui Lucas, se vocês quiserem acompanhar. Eu vou ler Lucas, capítulo 16. Tanta coisa aí, gente, no YouTube que tinha que ser censurada e não é. Por que que só aquilo que agrega valor, né? Muitas das vezes é censurado. Gostaria de ter a resposta, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Aqui Lucas 16, a partir do versos 19, vai falar de uma passagem muito colocada para colocar essa questão do inferno, que é o rico e Lázaro. Eu vou ler, tá? Depois, passo a passo, dentro do tempo aqui, vou ver se dá para falar, para o entendimento de modo espiritual, amém? Então, Lucas 16, a partir do verso 19.
Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Algumas traduções colocam neste lugar. Aqui na NVI está fogo, tá? Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos entender por parte aqui, né? Percebe que a palavra ela coloca detalhes. E é nos detalhes que nós devemos nos atentar. Aqui coloca que foi deixado, né? No início, diante do portão, foi deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Então, foi deixado, né? Aí tem aquela coisa assim, as pessoas podem entender, literalmente isso aconteceu. O Senhor está falando, mas a compreensão é riquíssima. Pode ter sido uma parábola, mas eu entendo aqui o lado espiritual da letra. Amém? Então foi deixado alguém necessitado no portão deste homem. E uma mensagem, ela tem que se ligar a outras, porque a palavra do Senhor está alinhada. A palavra do Senhor diz lá em 1 Tiago, capítulo 1, acredito que versos 27, vocês conferem lá, que a religião boa, imaculada, santa, que Deus se agrada, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Então foi deixado uma oportunidade no portão deste rico para que ele se redimisse dos seus pecados, para que ele demonstrasse uma atitude de compaixão, de bondade, misericórdia, embora ele, né, o que passa é que ele fez vista grossa. Ele não se compadeceu em tempo de vida. Por quê? Como vai dizer lá no versos... aqui, 25, Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo. O que a letra, a palavra quer dizer? Que tudo é decretado aqui.
enquanto vida, porque também vai dar alinhamento a outra mensagem, né? Que vai dizer que o direito do homem é passar pela morte uma vez, né? E passando disso vem o juízo final. Então não tem essa de querer resolver as coisas depois do plano espiritual. E ele coloca, manda Lázaro, ou se for alguém dentre os mortos, eles ouvirão. Por que já entra para essa questão, da questão de entre os mortos e ouvirão? E aí o pai na fé, Abraão, ele coloca, eles têm Moisés, eles têm Moisés e os profetas, porque também vai alinhar a palavra. Lá em Lucas, se não me engano, aqui mesmo, em Lucas em 22, no capítulo 22, deixa eu só dar uma conferida aqui, peraí. Não, aqui no 24, vai falar, no 24 a partir do versos 13, vai falar no caminho de Emaús, que é o encontro que Yeshua tem com aqueles dois homens. E ele vai falar, como vocês são tardios em compreender tudo que for escrito, desde Moisés testificava dele. Então eles precisavam dar ouvido, esse no caso, os que estavam vivos ali, porque entende-se que Abraão, Lázaro, é no tempo de Abraão. Isso é importante que se entenda. Então Abraão está colocando, olha, que eles ouçam os profetas e ouçam Moisés, o que fora dito por Moisés, que era coisas que se cumpriria futuramente, que estava falando do filho. Aí nós estamos em um outro tempo, mas o pai na fé está apontando para lá. A esses que ouçam os profetas e Abraão, e a palavra também vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, para não apagar o espírito, ouça tudo, retenha o que for bom, e Mateus 24 vai falar do amor, dos dois maiores mandamentos, englobando os 9, né? Para amar a Deus toda a força, de todo pensamento. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a si. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Então, esse homem, o rico, ele foi transgressor. Embora ele se auto-julgava como filho de Abraão, como esses que se dizem ser e não são, e não dá para falar aqui, né? Diz que está cumprindo a lei, que está cumprindo o que foi dito por Moisés, né? Eles colocam como essa questão de Moisés, mas são transgressores. Porque ele teve a oportunidade de amar a esse necessitado em seu portão e dar, no mínimo, o que ele estava desejando, que era que as migalhas que caíam da mesa. Ele não estava, eu quero participar do almoço, do café da manhã. Eu só quero que traga um pouquinho. Ele foi falho. Nesse pouquinho ele quis oferecer a esse necessitado, que aqui está no caso Lázaro, né? Como mendigo. Mendigos são pessoas pedintes, pessoas que estão sempre precisando que um outro, né? Lhe ajude de alguma forma. Então esse rico, ele foi transgressor. E por que ele estava transgredindo? Porque não estava cumprindo a lei. E se falhar em um requisito da lei, se auto-justificando na lei, e se falhar em um que seja, é transgressor de tudo. E aí vem a questão que eu falei em Mateus, nisso se cumpre a lei e os profetas. Ele não cumpriu o amor. Hoje muitos não cumprem. As pessoas não amam de verdade. Amar, gente, não é trazer a pessoa para fazer parte da sua vida. Amar é se compadecer. Amar é entender que o necessitado é aquele que tem menos que você. De repente pode precisar de alguma coisa. E eu já coloquei isso daí como agradar a Deus, que é a questão do amor ao próximo. Se é uma palavra que seja, né? E assim por diante. Então ele era transgressor. E o medo dele era que os seus irmãos viessem para o mesmo destino que ele. E aqui, embora fala fogo, mas se entende que alma não morre. Mas é um tormento, a pessoa está ali no lago de fogo.
A única condenação que fala de lago de fogo é para Satanás, é para os falsos profetas, o diabo, aquele que enganava as nações. Essa acusação existe lá em Apocalipse. Não fala de que vai pessoas, após o juízo, vão arder no lago de fogo do inferno. O que fala lá em Daniel 12 é que os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna e os demais para desprezo e condenação. A pior a pior sentença, a pior condenação é o desprezo de Deus. E esse homem, ele se depara com isso, ele se depara com esse abismo. E aí o pai na fé diz que os que estão aqui desejam passar para aí não podem, e nem os daí para cá. Por quê? Porque é uma sentença que é feita aqui, é decretado aqui. O clamor pós-morte no plano espiritual de nada serve. Porque foi um sangue precioso de um justo derramado nessa terra para nos dar acesso ao Pai e confiança de que seremos salvos e teremos a vida eterna através da nossa fé nele. Sem ele não podemos nada. E como eu li lá em Apocalipse 3, quando fala, verão que eu o amei, está falando do filho. Aqui também, na parábola de Lucas, e ninguém coloca isso, aqui no finalzinho está colocando, ó. No verso 31, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer. Convencer. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E ressuscitou. Yeshua ressuscitou. E as pessoas não se deixam convencer por essa verdade tremenda. As pessoas que se mantêm obstinadas, se mantêm trabalhando contra a verdade, se mantêm na ignorância, relutando, no orgulho, não querem se converter, não querem se render ao Todo-Poderoso. Então, colocar essa mensagem como, só tem dois destinos, é céu ou inferno. Primeiro, o céu, se morrer, porque no céu não habita carne nem sangue. E as pessoas isentam a questão do juízo e o destino de todos os salvos depois do juízo. Vida eterna aqui na terra, transformada. E se pecar, como diz Isaías, o jovem, se pecar com 100 anos, ele será considerado maldito. Haverá o livre-arbítrio, vai continuar havendo o livre-arbítrio. Porque Deus é santo, é poderoso, existem hierarquias que têm que ser respeitadas. Deus nos fez para viver nesse plano e Ele torna tudo novo no momento em que Ele bem quiser. Deus não quer ser amado, adorado por medo, mas por temor, porque o temor é gerado por conhecer o poderio dele, a autoridade dele. Então tememos, porque sabemos quem somos e quem ele é. Amém? Então Deus não quer não quer que as pessoas se convertam dos seus caminhos errôneos para o caminho de vida por medo. É por temor, é por amor. E começa a exercer o amor, a praticar o amor pelo seu semelhante, que a própria palavra vai dizer que o amor perdoa muitíssimos pecados, porque o amor é um antídoto contra tudo aquilo que é ruim. Quando as pessoas amam, elas pensam, elas refletem, elas não querem magoar as pessoas, né? Então aqui está bem claro, esse abismo, ele existe no plano espiritual. Existe o seio de Abraão. Ele colhe as almas que são de Yeshua, que é do Cristo. Porque somos filhos dele, louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu li lá no início, a respeito da circuncisão no coração. Fomos circuncidados. De fato, se cremos, né? Se fomos renovados, se temos aí o Espírito Santo a nos dar orientação,
Nós somos filhos e precisamos entender essas riquezas de conhecimento. Interpretar a palavra do Senhor de modo espiritual para não falharmos. Dá poder a quem não tem. Dá crédito a quem não merece. E o mundo jaz no maligno, como diz a palavra. Os reinos da terra já estão no poder daqueles que têm o poder. Então, nós cristãos, o nosso poder está em Deus. Se temos algo a nos gloriar, que nos gloriemos em Deus, porque Ele é o nosso Deus de poder. Ele é que pode todas as coisas. Ele é que está no controle da nossa vida. Amém? Então, precisamos abrir a mente, o ouvido, para dar atenção ao sentido da palavra do Senhor de modo espiritual. Se você for fazer pesquisa aí, o Guiena, por exemplo, é um lugar de suplício. O significado do nome Guiena é um lugar de suplício. Eu vou pular aqui algumas coisas, tá? Que eu coloquei, acredito que pode ter censura, né? E a origem do termo inferno é latino. A origem não é originário, né? Mas porque houve-se uma tradução de palavras. Existem muitas palavras que precisam ser entendido o sentido delas, né? Inferno é uma. Embora é originário do termo hebraico, né? Hebreu. Mas aí foi passando para o latino, foi passando para o grego, né? A origem do termo inferno é latino, infernio, I-N-F-E-R-N-U-M, que significa as profundezas ou o mundo inferior, da parte de baixo, que está embaixo. É sepultura, é escuridão, é despojo, né? Do corpo, da matéria, de tudo porque a palavra do Senhor diz que do corpo nada se aproveita, né? E também é um termo grego e conhecido como Geena. Vou colocar aí entre aspas, tá? Geena. G-E-N-A-N. E uma versão do hebraico, também escrito G-E-H-I-N-O-N, que significa Vale de Inom. Qualquer pessoa que mora no país de Israel, Jerusalém, vai falar muito claramente em relação ao Vale de Inom. E eu não vou colocar isso. Mas era um lugar de descarte. Aí tem uma palavra aqui que fala onde o verme não morre. De fato, não dava tempo do verme morrer, porque era constante. E era um lugar de descarte, tá? Não vou falar do que, mas você já imagina do que. Então, isso é conhecido até no livro de Reis, eu já coloquei no vídeo aí. Tá aí no canal. Não lembro exatamente qual, que fala mais mastigadinho, né? Esse deu para ser publicado, que fala do Vale de Inom, literalmente, que é um lugar lá em Jerusalém. Bem, então, entende-se que Infernium, Geena, Vale de Inom, se refere à mesma situação de alguém que está sendo descartado até a morte, aí morreu. E também nos leva à compreensão do lado de baixo, da parte de baixo, né? Do lado inferior, que é sepultura, que é morte, acabou. Agora, partindo-se para a alma, existe o desprezo, existe o abismo, existe a separação. Não dá para ficar junto a quem morreu na esperança de vida eterna em Cristo. Entendemos que as pessoas não aceitam Cristo, blasfemam dele, blasfemam da palavra de Deus.
A besta, o falso profeta, os seus súditos, os donos dos reis, blasfemam. Então, como é que podemos dar crédito a essa gente? Se dá quando não tem conhecimento. Infelizmente, o maior número de pessoas que dão crédito são crentes, porque não foi revelada a letra. Então, isso não é nada bom. Aqui em Hebreus 11, vai falar do exemplo de fé, né? Mas eu vou ler aqui o 19, não, o verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A recompensa do cristão está em Deus. Mas não podemos pensar em ter recompensa como a vida eterna, como esse plano do paraíso espiritual para o resgate das almas no seio de Abraão, se não buscarmos. Precisamos buscar. E aqui eu coloco como buscar, qualquer hora eu vou falar dessa mensagem que é profunda, buscar o mesmo azeite que a viúva buscou ao profeta Eliseu. Está lá essa mensagem em 2 Reis, capítulo 1. Você precisa estar abastecido, como as 5 virgens prudentes com a lamparina acesa. Você precisa buscar ter a lamparina, precisa buscar ter vasilha, precisa buscar a plenitude, a compreensão de todas as coisas. Precisa discernir a palavra de modo espiritual, precisa ter a mente de Yeshua. Precisa deixar o orgulho e as mesmices e os conhecimentos que lhes foram dados a tanto e mergulhar na palavra de Deus e clamar a Ele para entender a mensagem de modo espiritual. Cada minuto nosso aqui na Terra é precioso. E quando a gente não está 100% com esse azeite, com a presença do Espírito, entendendo, discernindo todas as coisas, em um ponto ou outro, vão falhar. Vão se deparar, embora não entendam, não se vejam assim, mas fica muito claro para quem vê que estão debaixo da lei. Estão sobre julgos de homens. Estão repetindo o que lhes é dado. Mas a palavra do Senhor, ela é clara. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As honrarias humanas aqui na terra vai passar. Os créditos, as honrarias, os créditos, as posições, vai passar. Vai passar junto com o corpo que nada se aproveita. O que vai ficar para garantir estar do lado de Abraão, distante da realidade do abismo, é você estar armazenado com óleo, com o Espírito Santo. Compreendendo o plano espiritual, compreendendo a palavra, porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Está vivo com o Espírito Santo. Amém? Não é fácil. O caminho é estreito, porque exige desprender-se de tudo aquilo que se auto-justifica, que traz a auto-justificação para si. Então, entendam. O que o Senhor tem na minha vida é precioso e eu reconheço como grandioso. Eu não me apavoro, eu não me preocupo com o pequeno número de inscritos. Eu fico mais feliz com o número de visualização. Se você não está achando interessante ao ponto de se inscrever, é porque você ainda não compreendeu totalmente o sentido daqui da letra. Porque é grandioso. Amém? Mas se você já está entendendo, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, que o Senhor complemente. As suas vasilhas aí estejam cheias de óleo. Que você seja um colaborador do Evangelho. Participante, curtindo, compartilhando e levando esse conhecimento. Porque muita gente padece pela falta do conhecimento. Questões internas são trabalhadas com a compreensão da palavra do Senhor. É claro que o Senhor usa todo o corpo dele
como ele bem entender. Mas esse corpo precisa estar ajustado. Uma mão não pode trabalhar contra a outra. Tem que se unir, né? E deixa eu ver se dá tempo aqui, tá, gente? Ó, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, vai dizer: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E todas as mensagens que você for ler no Evangelho, exige que seja entendida de modo espiritual. Exige que você se aprofunde para que a letra se revele. Exige que você medite. Exige meditação, a palavra do Senhor. Não é ler simplesmente e o que foi entendido ali naquele momento, não. É meditar. É dar legalidade ao Espírito Santo a falar, né? A ministrar em você, porque, como diz o Romanos 12, rogo-lhes, irmãos, que se ofereçam em sacrifício vivo santo ao Senhor. Esse é o culto racional de vocês. Então, exige de nós uma perseverança e uma maturidade, sensibilidade de analisar. Analisar o que se ouve, analisar o que se lê, né? E entendendo que o Espírito não nos deixa enganado. Gente, o mundo é um campo aberto para quem discerne todas as coisas. A gente vê a palavra do Senhor se cumprindo todo o tempo. Coisas difíceis, complicadas, sim, mas é a palavra do Senhor se cumprindo. Não que seja a vontade de Deus, tá? Mas Deus, conhecendo todos os tempos e a maquinação do coração dos homens, já está decretado aqui tudo. E como é que as pessoas não se curvam? Aquele que pode todas as coisas e sabe todas as coisas. Por conta do orgulho, da rebeldia. São corações voltados para o seu próprio eu. Essas pessoas criam seus ídolos e, por conta da perspicácia e inteligência, faz com que aqueles que já deveriam estar sendo circuncidados há tempos estejam debaixo aí dos seus conceitos. Isso é muito triste. Então eu vou parar por aqui. O que não falta são mensagens para serem discernidas de modo espiritual, para entendermos a respeito do inferno e precisa-se entender o juízo. A palavra do Senhor vai dizer que que existe um fogo lá em Pedro, né? Existe um fogo reservado para aquele dia de tormento. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados que passaram pela primeira morte, porque não terão parte, né, na segunda. Então entende-se que as pessoas que morreram e que estão nessa condição de abismo, elas irão ressuscitar para o juízo final. Porque é como o vale de ossos secos, né? Ressuscitarão. Esse é o poder, manifestando aí a grandeza e o poder de Deus. As pessoas serão julgadas e passarão pela segunda morte. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e virão com Ele. A palavra do Senhor, ela é claríssima. Os elementos, tudo será derretido, tudo será, né, desfeito pelo calor. O propósito da palavra do Senhor é trazer, e aí o Senhor vai colocando em graus muito sequentes assim, né, e pequenos, porque não suportaríamos, como o calor escaldante,
como tantas coisas que acontecem aí na terra, para trazer o homem a consciência de que ele precisa de Deus. E que ele precisa se arrepender. E que do mesmo modo que tudo está aí, tudo pode ser desfeito. A garantia nossa tem que estar em Cristo. Numa nova criação que está aguardando o Filho, que tem promessas grandiosas para o contínuo de vida aqui na terra, né? E o tempo é precioso para isso, para que possamos nos instruir, entender a palavra, né? Porque, pasme, até mesmo os que fazem filosofia não são expert no entendimento da letra, não estão qualificados aqui a 2 Coríntios 3, verso 6. Porque a revelação e a sabedoria é dada por Deus. Quando Deus revela, é porque Ele nos sonda e vê como é que nós estamos aqui interiormente. Será que somos dignos de receber? Se Ele vê humildade, amor verdadeiro, amor ao próximo, aquebrantamento, arrependimento e não prazer no pecado, com certeza Ele revela. Então, depende de Deus fazer isso. Não depende de estudo. Não depende de capacitação humana. Que isso fique muito claro, amém? Então, que o amor de Cristo continue presente entre nós e que a sede por entender a palavra de modo espiritual seja cada dia mais buscada, amém? Fiquem todos na paz, pessoal.